Gente, aconteceu um negócio com a Ingrid Guimarães que ganhou a repercussão porque é a Ingrid, tá? Mas é muito bom que tenha acontecido, não. Mas é muito bom que a gente fique ligado nisso, tá? A atriz Ingrid Guimarães usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre uma situação que passou em um voo da American Airlines. Ela contou que teria sido coagida, e não tem outra expressão, foi coação que fizeram com ela. A American Airlines a ceder o lugar na categoria Premium Economy, que é aquela faixa que entre você não vai na econômica e não tem dinheiro para executiva. Então tem aquela poltroninha mais larga. Eu adoro viajar ali, porque e o preço é legal. Aí então tu. Né? Custo-benefício. Custo-benefício, né? Então, aí é o seguinte: deu um problema com uma poltrona da executiva. Aí o sujeito chegou e disse: não, aqui ó, a senhora foi sorteada, a senhora vai lá para a econômica, mas ela pagou, né? Bom, mesmo pagando mais para voar, então, em uma categoria acima e para a econômica. Acompanhe um trecho do que ela postou nas redes sociais. Quando eu estava já sentada, com o cinto colocado, pronta para voar, veio o funcionário e me disse o seguinte: você vai ter que sair, você foi escolhida para sair daqui e ir para a econômica, porque uma pessoa quebrou uma cadeira da pessoa da executiva, essa pessoa vai ocupar o seu lugar e você vai para um outro lugar que estiver sobrando na econômica. Eu falei, não entendi. Porque ele falou, porque isso é uma regra e você foi escolhida. E eu disse, não, eu não vou. Aí ele falou, não, você tem que ir. Eu falei, não, eu não tenho que ir. Eu comprei esse lugar e eu vou ficar aqui. E ele chamou uma outra pessoa e já chegou falando alto, dizendo a seguinte frase para mim: se você não sair daqui, você nunca mais viaja de American Airlines. Aí eu disse, tudo bem, eu não preciso viajar de American Airlines, eu tenho outras companhias para viajar. Aí eles ficaram muito chateados, chamaram uma terceira pessoa, que essa falava português, uma pessoa de terra, e ela disse o seguinte: se você não descer, não sair do seu lugar, o avião inteiro, inclusive tinha um único comissário brasileiro na equipe que veio e falou, querida, deixa eu te falar uma coisa, ou você vai descer por bem ou por mal. Diante desse constrangimento público, saí do meu lugar e fui para um lugar que não era o meu lugar. No meio dessa confusão toda, eles me deram um papel que eu achei que fosse, enfiaram na minha mão assim, no meio da confusão, achei que era inclusive a minha passagem. Quando eu sentei, eu vi que era um presentinho de $300 para compensar o que eu tinha passado. Eu vivi uma situação abusiva, violenta, injusta, e eu fui coagida na frente do voo inteiro a fazer o que a American Airlines queria. E por meio de nota, a American Airlines disse que estão tentando entrar em contato com a atriz Ingrid Guimarães para tentar resolver a situação. A American Airlines, ela postou nas redes sociais, direct, nas redes sociais. Assim, não, até parece que as pessoas têm dificuldade, sabe? Meu Deus do céu. Você quer seguir? Porque eu estou irritado. Eu quero apoiar a Ingrid Guimarães, porque se acontece comigo... Olha, eu vou te dizer o seguinte, ó, é uma vergonha, cara. Você vendeu um assento que está quebrado? Vendi um assento que está quebrado. Então, o problema é da empresa com daquela pessoa. Não é outra pessoa botar um terceiro na jogada. A gente está em contato com ela? É isso? É ao vivo? Nem estou esticando o assunto aqui. Conosco, a advogada de defesa do consumidor, Renata Abalém, obrigado. Me perdoa, eu estou aqui fazendo um comentário. Vem cá, qual é a sua avaliação a respeito desse caso aí? A American Airlines fez certo, fez errado? O que a American Airlines deveria ter feito numa situação como essa? Boa noite, obrigado por conversar com o Band News TV. Boa noite, Felipe. Boa noite, Lênia. É um prazer estar com vocês. Como você e o Brasil todo, eu também estou muito indignada. Mas não, isso não é raro, Felipe. Isso acontece e acontece sempre. O que, infelizmente, se sucedeu com a Ingrid, que também é goiana, quero te lembrar disso, simpaticíssima, nós aqui todos gostamos muito dela, foi que ela estava em solo americano. Ela relata que chegou uma pessoa e falou português com ela, porque o inglês dela não era suficiente para se defender ali, para se posicionar. Mas se ela se recusasse, pelo que ela relata, se ela realmente se posicionasse para não sair, eles inclusive poderiam chamar os seguranças para tirá-la de lá e seria muito pior. Então, na pior das coisas, nesta tempestade de horrores que você narrou, ela saiu.
eles, de qualquer forma, compensaram com $300, mas ela tem nas mãos agora a possibilidade de contar para o mundo inteiro o que aconteceu e de, inclusive, ajuizar uma ação judicial contra a American Airlines. E o mais sério disso tudo não é a questão da reparação financeira, não é a reparação moral, mas é a questão de gênero. Quando ela indica que numa conversa ela foi informada que foi escolhida porque ela era uma mulher desacompanhada. Isso é lamentável. Agora, doutora, do ponto de vista jurídico, é o Código do Consumidor que rege todo esse entendimento? Seria algum outro código? Porque tem essa questão também do território, né? Talvez a American possa argumentar essa questão territorial. Não, mas o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele tem aplicação extraterritorial, então ele alcança mesmo ela estando em solo americano. E outra, a American Airlines, ela tem sede também no Brasil. E outra, o Brasil também é signatário da Convenção de Montreal, que obriga e relata e discorre e regula o transporte aéreo. Então, isso, de toda forma, ela pode sim, no Brasil, mover uma ação contra a American Airlines. Pode e deve, e a gente espera para ver as cenas dos próximos capítulos. Doutora, é a Ingrid porque é conhecida. É o Felipe, é o João, é a Maria, todo mundo tem esse direito. E essa não deve ser uma prática, talvez os norte-americanos não tenham reconhecido ela por ser atriz, e aí, que bom que fizeram isso com alguém conhecido, porque aí também a gente vai ficar olhando o que está acontecendo, mas a lei é para todos, o sol nasce para todos, a lei nasce para todos. Exatamente. Então, todos nós, se passássemos por uma situação constrangedora como ela, nós poderíamos escolher, não saio daqui, todo mundo sai do avião, mas aí eu creio, Felipe, que de acordo com o relato dela, essa situação iria piorar se ela não saísse. Mas ela sendo conhecida, né? Aquela lá, atriz, alguém ainda ia se rebelar nessa situação, né? Mais constrangedor ainda para ela, que é conhecida, porque se ela não toma essa atitude, as pessoas ainda iam ficar mais indignadas com ela, que é uma artista, vive da imagem. Mas ela fez certo quando ela pegou e reclamou e quis saber, né, por que estava acontecendo aquilo. E olha só, a reparação de $300 que foi colocada na mão dela, para mim não é suficiente, porque não deve ser nem a diferença de tarifa. Então, ela teria o direito inclusive, ela poderia falar, não, eu quero descer, vou em outro voo, mas você vai me colocar na primeira classe, no seu top. Isso e a empresa aceitar. Nesse caso, eu imagino que essa poltrona da primeira classe, da classe que estragou, aconteceu na hora, não era uma coisa que poderia teria conserto. Eu acho que perceberam na hora e não tinha situação, por isso a ameaça. Você vai fazer todo mundo descer daqui. A pessoa, homem e mulher da executiva, também tem direito a ressarcimento, né? Porque pagou uma grana ali. Exatamente. Essa diferença tarifária é devida. Então, a Ingrid, ao meu ver, pelo que nós acabamos de ver, ela tem direito à reparação material, que é essa diferença de tarifa. Ela há uma reparação pelo constrangimento, e aí é um dano moral, e vou além, Felipe. Essa questão de gênero é muito mais séria, é muito mais gravosa, e eu temo que tenho comigo que pode dar até um dano coletivo em desfavor da American Airlines. É agravante nesse caso. Não, é bem piorante, para falar um goiano para você, é agravante, é sério. Essa questão do gênero que foi descortinado nessa situação é muito mais sério que a relação fornecedor-consumidor tão traumática que foi a da Ingrid. Renata Balém, muito obrigada. Seguiremos acompanhando o caso. Ótima noite e bom trabalho. Até mais. Eu agradeço. Boa noite para vocês. Obrigada. #tô com a Ingrid e tô com todo mundo que passar por esse constrangimento aí.
Não, porque talvez se não fosse a figura dela, não ganhasse a dimensão que ganhou. E isso deve acontecer em outros casos. As pessoas não podem pegar e abrir mão dos seus direitos. É verdade. Vamos seguir acompanhando, torcendo para que a justiça realmente seja feita nesse caso.